Bem-vinda, minha gente querida, muito bem-vinda mesmo. Muita paz para todo mundo, é o que nós mais queremos, nós mais precisamos. E vamos começar nossa leitura de hoje com o livro Minutos de Luz de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. A Roda do Destino. Para falar do mal, do bem, da dor e da paz, façamos uso de uma imagem clássica, a roda do destino. O movimento é contínuo e simultâneo, para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. Num sentido, aparece a dor, gerando a paz, ou a paz exigindo cobrança. Vista no outro ângulo, a roda é a manifestação do mal produzindo o bem. Não se trata de círculo vicioso, porque o mal e a dor são esmagados pela própria roda. A outra direção do movimento pode ser simples reação. Você sabe que toda ação implica em reação. Aprenda a girar a roda do seu destino. Não se assuste com o mecanismo das reações. Faça o bem que puder. Os contraimpulsos produzirão um bem ainda maior. O bem tranquiliza a consciência. É verdade. E o bem, como já dizia o poeta, gentileza gera gentileza. O bem gera o bem. Então, a gente fazendo bem, a gente vai sempre atrair bem. Mesmo que algumas vezes a gente não sinta essa dinâmica tão rápida, mas a gente agindo sempre pelo bem, reagindo o mal com o bem, a gente vai gerar o bem também. Muito certo isso. Então vamos para o Livro dos Espíritos e hoje a gente entra num novo item do capítulo da volta do espírito à vida corporal. Chama-se Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. E Kardec pergunta: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Segue-se daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um espírito mau? É a pergunta complementar de Kardec. E o espírito de verdade responde: sim. Mas antes diga que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, porque, do contrário, pode fazer crer na existência de espíritos sempre maus, esses que aqui vocês chamam demônios. Com certeza, quando a gente fala em bem e mal, a gente fala em adjetivo. Aliás, em substantivo, não fala em adjetivo. O mal existe porque é a ausência do bem. Mas o mal não é eterno, o mal não é permanente. O homem não é mau, não foi criado para ficar no erro. Ele foi criado para se aperfeiçoar e ele vai se aperfeiçoar. Então, todas as pessoas, todos os seres que nós conhecemos que têm um aspecto de maldade, tem uma vivência ruim, voltada para o mal, mais cedo ou mais tarde ele vai
se transformar e vai se aperfeiçoar. Com a graça de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Tá certo, né? Então vamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente está no capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E hoje a gente lê A Porta Estreita. Se refere à passagem de Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho a que ela conduz, e quão poucos a encontram. E ainda tem a passagem de Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes eles: Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois lhes asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vocês de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele lhes responderá: Não sei de onde são. E vocês começaram a dizer: Comemos e bebemos na sua presença e nos instruiu nas nossas praças públicas. E ele lhes responderá: Não sei de onde são, afastem-se de mim, todos que praticam a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes quando virem que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e vocês outros foram dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Estreita é a da salvação, porque o homem que a queira transpor é obrigado a grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, ainda predomina o mal nela. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, assim, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, Deus teria condenado a imensa maioria das suas criaturas à perdição, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre e logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundidade, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo.
É isso. Com certeza, a reencarnação dá para gente uma perspectiva muito mais justa, muito mais próxima da grandiosidade de Deus. E nós todos vamos chegar a essa porta estreita. Vamos ultrapassá-la, né? É só a gente querer. Só basta isso. Então vamos terminar nossas releituras com uma trovinha de Eugênio Rubião, que está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, e hoje o título é Ramos de Trovas. Auxílio nos guarda a vida nas dádivas mais singelas, merecimento nos vem do que fazemos com elas.